Saúde, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical sobre a história da igreja. E hoje nós vamos ver como lentamente a igreja foi se afastando dos caminhos do Senhor e como também foram criando desunião, e se separando uns dos outros por causa de disputas pelo poder. Então, a nossa aula. Caminhos diferentes. Este é o tema da nossa aula de hoje. A luta da igreja para manter-se alicerçada sobre as verdades bíblicas é uma constante por toda a história da igreja. Por centenas de anos, o mundo romano conseguiu manter postura, unidade e responder aos desafios como uma só voz. Conforme o tempo foi passando, algumas diferenças culturais, teológicas e organizacionais começaram a testar os laços entre o Oriente e o Ocidente. Separados pelos efeitos de novas controvérsias e velhas rivalidades, a Igreja medieval acabou se alicerçando sobre uma divisão irrevogável. João 17, 22, 23, Jesus Cristo, na oração em que ele faz a Deus, ao Pai, ele se refere a nós, falando a respeito da unidade da igreja. Ele diz o seguinte: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então nós vemos aqui que a unidade é uma prerrogativa, ou é uma verdade do crente. O crente vive em união, pois todos nós somos um só corpo com Cristo, assim como Cristo é um só com o Pai. Então, esta oração, essa união que nós temos em Cristo, é por causa da glória que ele transmite a nós. É um efeito, é uma ação do Espírito Santo em nós que nos mantém unidos na medida em que nós nos aproximamos cada vez mais de Jesus Cristo. Então, a união é natural à medida em que eu me aproximo de Cristo. E a divisão é natural à medida que eu me afasto das verdades do Evangelho e da pessoa de Jesus Cristo. A união da igreja não é uma invenção humana, mas uma verdade declarada por Cristo. A igreja é reconhecida pela fidelidade ao Evangelho. Então, quanto mais fiel é o Evangelho, mais unidos nós somos e mais crescemos no conhecimento do Senhor. Filipenses 2, do 1 ao 4, Paulo diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então veja várias questões que existem na união com Cristo, daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então, a motivação, a exortação em Cristo, a consolação no amor, a comunhão no Espírito, a entranhados afetos e misericórdias um com o outro. Então, Paulo está ressaltando qualidades daqueles que estão firmados em Jesus Cristo. Então, ele traz uma aplicação, para que pensemos a mesma coisa, tenhamos o mesmo amor, sejamos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E aqui, o que ele chama a atenção é para que nós não devemos fazer as coisas por partidarismo, ou seja, de acordo com o meu pensamento, de acordo com aquilo que eu quero, de acordo com aquilo que eu acho que vai ser bom para mim, ou para a minha glória, para me vangloriar, para falar que eu sou bom em alguma coisa. Mas que a conduta do cristão seja baseada na humildade,
na simplicidade, na desejo, sempre considerando o outro superior a nós mesmos. Esta é a postura que nós devemos ter, porque esta foi a postura de Jesus Cristo. Veja só, tende em vós, ele continua do 5 ao 11, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a humildade nada mais é do que expressar a imagem e o sentimento de Jesus Cristo, o pensamento, a ação de Jesus Cristo. Jesus Cristo se humilhou para a nossa salvação e a nossa humildade em considerar os outros superiores a nós mesmos reflete características da imagem de Jesus Cristo, o que possibilita a união. Se cada um viver não para o próximo, mas para si mesmo, o que nós teremos seria divisão. É justamente então que Paulo está tratando nesta carta aos Filipenses. Em Êxodo 20, do 4 ao 6, Moisés diz, Deus diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, temos aí Deus, então, mostrando a respeito do zelo que ele tem com relação à sua pessoa, para que nós não venhamos a criar imagens e escultura de qualquer representação daquilo que está no céu, justamente para que não venhamos a cair numa idolatria e nos afastar do Senhor. Então, para Deus, nós não precisamos, se Deus está dizendo que nós não precisamos de imagens, que nós não precisamos de nada disso, nosso conhecimento de Deus deve ser por um relacionamento íntimo para com Ele, e não por meio de qualquer outra questão visível que possa nos auxiliar a compreender Deus. Pois a compreensão de Deus vem pela fé e não pelos olhos. Então Deus aqui nos adverte com relação a isso. Então nós temos duas passagens, a passagem que mostra a humildade de Jesus Cristo, que deve ser a nossa forma de agir, para que possamos viver em união com Cristo e uma igreja unida, e também vemos as questões da idolatria, que fazem parte do tema que nós vamos falar hoje. Nós veremos 3 questões muito importantes do período medieval da igreja, e o primeiro deles nós vamos ver sobre o monotelitismo. Então, vamos ver o que é isso, né? A natureza humana e divina de Jesus Cristo. Nós já comentamos um pouco nas aulas passadas a respeito disso. Isso sempre foi, sempre gerou algum tipo de discussão, não por uma questão bíblica da coisa, a respeito do assunto, mas porque homens que vieram com suas ideias e saíram disseminando as suas ideias, acabaram então criando problemas para as doutrinas a respeito da pessoa de Jesus Cristo. A questão da natureza humana e da divina de Jesus Cristo é um fato bíblico, né? Era necessário que Jesus fosse plenamente Deus, para que o sangue dele, para que a morte dele e a sua ressurreição, né, consequente ressurreição, fosse capaz de cobrir todos os nossos pecados. E, contudo, ele precisava também ser plenamente humano. Por quê? Se ele não fosse plenamente humano, ele não poderia ser
o representante da raça humana. Ele não poderia se colocar como um intercessor entre nós e Deus, alguém que está entre nós para fazer apaziguar a ira de Deus com relação ao nosso pecado. Então ele precisava ser plenamente humano. E é justamente dentro desta perspectiva que nós olhamos nos evangelhos e vemos Jesus Cristo com todo o seu poder, toda a sua os milagres que ele fez, que para que fosse possível era necessário ser Deus. Por exemplo, quando nós pegamos aquele momento em que Jesus Cristo perdoa aquele homem que foi descido por cima da casa, porque era paralítico, por seus amigos para que fosse curado, e Jesus perdoa os pecados dele, demonstrando ali que a sua divindade, porque os nossos pecados são coisas que nós cometemos contra Deus e não contra Jesus Cristo. Logo, o único que pode perdoar pecados é Deus. Por isso que os fariseus, naquele momento, os escribas ali, ficaram irados com aquela demonstração. Por quê? Porque Jesus se coloca no lugar de Deus. Ele não se coloca no lugar de. Ele é o próprio Deus. Ninguém poderia fazer isso. Nem mesmo um anjo poderia assim, aparecer e falar assim, ó, eu perdoo os teus pecados. Porque ele não tem poder para perdoar, porque os pecados não foram cometidos contra eles. Então, para fazer isso, precisava ser plenamente Deus. E no momento em que Jesus Cristo é tentado, ele é tentado justamente porque ele é plenamente o homem, porque a Deus ninguém pode tentar. Então, ele sendo plenamente homem, é que justamente ele sofre as mesmas tentações que nós, para poder então se colocar em nosso lugar, para se colocar diante de Deus como sendo um representante da raça humana. E então, na hora que ele morre, ele sofre ali na cruz, ele sofre a ira de Deus em nosso lugar. Então, é necessária a natureza humana e a divina de Jesus Cristo. E no concílio de Calcedônia, em 451, decidiu-se sobre essas duas naturezas de Cristo, tanto a natureza humana quanto a natureza divina, e ficou ratificado ali, ficou declarado no concílio de que realmente Jesus Cristo tem duas naturezas humanas, duas naturezas, uma humana e uma divina. Muitos, porém, durante este período que foi decidido isso do concílio de Calcedônia, que já decidiu por causa de problemas que estavam vindo anteriores, depois da decisão, muitos temeram estar dividindo Cristo em dois. Muitos teólogos começaram a discutir que eles estão dividindo Deus em Cristo em duas naturezas, e isso é perigoso. Então surge um grupo, monotelitismo, que vem com uma tentativa de resolver o problema, explicando então que Deus, que Jesus Cristo, tem duas naturezas distintas. Mas que são unidas pela vontade. Ou seja, Jesus tem a natureza humana, tem a natureza divina, mas tem uma só vontade, na vontade de Deus, a vontade divina somente. E isso afirma, então afirmar que Jesus tinha só uma só vontade, uniria as duas naturezas em uma só pessoa, sem problema algum. Então, estes são os monotelitistas. São pessoas, então, que tentando resolver com medo, preocupados em existir uma divisão de Cristo, criando duas pessoas em Cristo, acaba, então, resolvendo o problema falando que há uma só vontade. E se há uma só vontade que une essas duas naturezas. Ao mesmo tempo, surgem os duotelitistas, que afirmam que Jesus tinha duas vontades distintas. E isso é muito importante, porque se ele tivesse apenas a vontade divina, não tivesse a vontade humana, mais uma vez, ele não poderia sofrer em nosso lugar os nossos desejos. Ele não experimentaria as nossas vontades. Se ele não experimentaria as nossas vontades, nem mesmo nascer como homem seria suficiente, porque a vontade dele continua sendo a divina.
Então percebe que o problema não era simples de se resolver. E realmente a preocupação de dividir Cristo era algo real. Contudo, nós não podemos lutar contra as evidências bíblicas e querer dar uma resposta humana a algo que está fora da nossa compreensão. Nós devemos olhar, enxergar as realidades que estão lá e aceitar que Jesus Cristo tem duas naturezas, uma humana e uma divina, é evidente nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E que ele tem duas vontades é necessário também e perceptível nas Escrituras. Deus é espírito, ele não tem necessidade de se alimentar. Contudo, Jesus Cristo diz: estou com fome, mostrando a vontade dele, uma vontade humana de ser alimentado. Então, perceba que o problema era difícil. Os duotelitistas afirmavam, então, que Jesus tinha duas vontades distintas e foi consertando o problema que os monotelitistas tinham trazido a respeito da vontade única de Jesus Cristo. O terceiro concílio, então, de Constantinopla, em 681 depois de Cristo, condenou o monotelitismo por compreender que realmente não tem como você ter uma única vontade em Jesus Cristo e os problemas que isso trariam e as evidências ali nas escrituras da vontade de Jesus Cristo, justamente vontade humana e a vontade divina também presente ali na sua vida. Então, o terceiro concílio condenou o monotelitismo. A vontade é uma parte essencial da natureza de uma pessoa. Faz parte da essência. E a partir do momento que você divide a essência de uma pessoa, já não é mais a mesma pessoa. Então, aí há um problema muito grande, maior além do que os das escrituras. Ali traria um problema, em vez de resolver o problema, ampliava o problema realmente. Então, ficou por isso que mesmo que foi condenado no terceiro concílio de Constantinopla. Ser plenamente humano e plenamente divino envolve duas vontades distintas. Isso foi um problema gigantesco para a infalibilidade papal. Por quê? Porque o Papa Honorius I afirmava claramente o monotelitismo como doutrina oficial da Igreja. E se o Papa é infalível naquilo que ele fala, ele traria um grande problema para a Igreja ao afirmar o monotelitismo. Isso é tanto verdade que o terceiro concílio, então, resolveu condenar o Papa Honorius I por heresia. Então, ele foi condenado por heresia. E isso veio refletir mais tarde, né, nas questões da igreja, porque se um papa pode ser condenado por heresia, como que a igreja afirma que o papa é infalível? Essa questão da infabilidade, veio da infalibilidade do papal, foi surgir somente no século IX. E o que nós estamos falando aqui aconteceu no século IV, no século VI, sétimo, no sétimo século, quando ele foi então condenado, o Papa foi condenado. E mais para frente, depois do primeiro concílio de Vaticano, a Igreja Católica, a Igreja Romana, ela procura resolver o problema, justificando que Honórios não afirmava isso como doutrina, que isso acontecia somente nos seus ciclos, dentro dos seus da sua união mais íntima ali, nunca afirmou isso categoricamente, mas há evidências claras, há evidências históricas que confirmam que Papa Honórios, então, afirmava o monotelitismo, uma heresia considerada pela própria Igreja e que coloca em xeque justamente a infalibilidade papal. Até aqui, até este momento, tanto a Igreja do Oriente quanto a do Ocidente concordavam com tudo isso. Então, toda a Igreja cristã, toda a cristandade da época concordava com os termos que foram definidos até aqui. Só que como começou a controvérsia, né?
Tudo por causa dessa palavra em latim, filioque. O credo de Nicéia. Vamos entender um pouco essa história da controvérsia. No primeiro concílio de Nicéia, foi combatida a heresia ariana sobre a divindade do Cristo encarnado. Ário afirmava que Jesus Cristo não poderia, não veio em carne, que Deus não poderia ter vindo em carne. Então, Jesus Cristo não era o Deus encarnado. E em 325 foi respondido que Jesus era o único e eterno Deus que encarnou. Então, lá no concílio, ficou decidido lá e respondido que Jesus era o único e eterno Deus encarnado, Deus que se fez homem e habitou entre nós. Mais uma vez, aquele velho problema da divindade e da humanidade de Jesus Cristo. Ário traz algumas perspectivas gregas da filosofia e ao aplicar esses conceitos filosóficos sobre a teologia, ele acaba trazendo essa teologia que foi considerada heresia justamente nesse período. O credo de Nicéia acabava com a afirmação. Acabava, né? Na hora que você lê o credo niceno, ele acaba, e nós cremos no Espírito Santo. Foi no concílio de Constantinopla que o credo foi atualizado, passando a ser conhecido como credo niceno constantinopolitano, que não recebe esse nome justamente por causa do tamanho. Né? Todos nós concordamos que ninguém ficaria falando credo niceno constantinopolitano. Credo niceno já é o suficiente, mesmo que ele tenha sido atualizado, ele continua sendo niceno. Mas foi num concílio realizado em Constantinopla que o credo foi então atualizado. O que eles fizeram? O que esse credo niceno constantinopolitano fez? Ele acrescenta uma parte mais longa ao credo, que ficaria assim: e eu creio no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou por meio dos profetas. Então eles acrescentaram uma coisa a mais, mas na verdade explicando o papel aí das três pessoas da Trindade. A afirmação revisada afirmava a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo e descrevia a relação que existia entre eles. Contudo, para enfatizar a completa divindade de Jesus Cristo, os líderes da Igreja do Ocidente adicionaram a palavra latina filioque. Então vamos ver. Isto mudou as palavras do credo para que procede do Pai e do Filho. Antes terminava no que procede do Pai, que o Espírito Santo, né, confiamos no Espírito Santo, que procede do Pai, que procede do Pai, o Espírito Santo. E aqui ficou, então, do Espírito Santo, cremos no Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, acrescentando justamente essa frase aí, e do Filho. E é aí que surge a grande controvérsia. A questão era saber quem tinha autoridade para estabelecer o texto de um credo. Porque o concílio de Constantinopla não foi um concílio realizado com todos os membros que deveriam fazer parte. A Igreja Oriental não participou disso. Então, a partir do momento que eles foram ignorados, quem é que tinha a autoridade de alterar um credo? Percebe? A questão é real. Esse credo deveria ser feito, essa alteração, esse acréscimo, qualquer coisa que vá mudar algo que já está estabelecido por um concílio, deveria ser discutido no concílio. Então, o concílio de Constantinopla não tinha legalidade para alterar alguma coisa. Então, os clérigos do Oriente argumentaram que os líderes do Ocidente agiram indevidamente nessa tentativa de mudar um credo ecumênico sem convocar um concílio ecumênico. Os orientais, então, se posicionaram afirmando que a sua versão do credo era mais fiel à Escritura e que honrava mais a pessoa de Cristo. Agora, você percebe que aqui a posição não é por causa de uma discussão teológica.
A discussão aqui é por uma questão de autoridade, é uma questão de poder ali. Então, só porque esse concílio não tinha autoridade para alterar um credo, ele precisaria ter reunido todo um concílio, tudo bem, concordamos com isso. Afirmar o contrário só para poder se impor sobre algo, em vez de discutir a respeito, também demonstra um caminho já perigoso que a igreja está tomando. Então, os orientais se posicionaram afirmando que a versão do credo deles era mais fiel à escritura e que honrava mais a pessoa de Cristo. Então vemos que, na verdade, não havia grandes reivindicações teológicas. E a verdadeira razão da elevada tensão era muito mais porque cada lado proclamava que era o seu líder que tinha direito de tomar uma decisão autoritária do que o outro. Então, essas questões, é muito claro que essa divisão que acabou separando as duas igrejas, a igreja cristã do Ocidente e a igreja cristã do Oriente, era muito mais por questões políticas do que por questões teológicas. E essa divisão, foi tão danosa que até hoje, né, nós temos essa grande controvérsia. Eles nunca mais se uniram novamente. Essa controvérsia contribuiu para a rivalidade que estava se desenvolvendo entre o Papa em Roma e o patriarca em Constantinopla. Uma forma diferente de enxergar governos. Então, você veja, é uma questão de governo, é uma questão de autoridade, é uma questão de quem tem poder para decidir alguma coisa. São questões pouco teológicas, né? Ou que se poderiam ser resolvidas teologicamente, de maneira teológica, mas, infelizmente, foram tomadas a partir de pontos de vista, mais por questões de autoridades, mais por questões políticas que acabaram gerando todo esse problema. E, eventualmente, cada qual desses oficiais poderia excomungar ao outro, e foi o que acabou acontecendo. O grande cisma veio a ocorrer em 1054 e separou as igrejas do Oriente e do Ocidente, que passaram a agir independentemente uma da outra desde então. Então veja como coisas pequenas que foram lá atrás, né, lá bem antes, né, 400 anos antes de, do, do cisma, foram levando uma animosidade. Por isso que o texto bíblico é importante no começo. Né? Não foi a humildade que regeu as decisões dessa controvérsia. O que regeu isso tudo foi justamente o considerar a si mesmo superior ao outro, e acabou então gerando um grande cisma em 1054. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a iconoclastia. Outro problema também entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. O uso de imagens pela Igreja. Isso é a iconoclastia. O ícone, né, significa imagens. Então, vamos ver o que significa, o que aconteceu na história. Esse debate sobre o uso das imagens se concentrou na legitimidade de usar seus ícones ou imagens na igreja. Quando a gente faz essa distinção, é com relação às figuras pintadas e às imagens esculpidas. Então, este era a discussão que estava gerando naquela época. Ainda que não existia nenhuma evidência de que os primeiros cristãos fizessem uso de imagens. Não existia, mas aqui eles estão discutindo isso. Nós já falamos um pouquinho atrás. Quando Roma se tornou um Estado cristão e impôs essa religião aos súditos, o que acontece com isso? Essa imposição faz com que pagãos, pessoas que nunca tiveram uma conversão verdadeira ao cristianismo, tivessem que aderir a esse tipo de religião, e sem um pingo de compreensão do que se tratava. E essas pessoas acabam abraçando essa adoração que o Estado impõe, esse culto que o Estado lhe impõe, só que eles trazem com ele, como não houve uma conversão, como não houve
um aprendizado a respeito do que é o cristianismo, essas pessoas começam a trazer para dentro do cristianismo seus velhos costumes pagãos. Então, vai falar de Jesus Cristo, faz-se uma imagem de Jesus Cristo. Vai falar-se de Paulo, faz-se uma imagem de Paulo. Então, o povo comum, eles estavam fazendo o quê? Eles tinham suas imagens dentro das suas casas, pois foram o quê? Pagãos que foram impostos sobre ele, a igreja, o pensamento cristão, sem conhecimento do que é o cristianismo, sem a conversão verdadeira no coração. Por isso que essa imposição do Estado com relação à fé das pessoas não é um absurdo para nós cristãos. Nós cristãos não impomos a nossa religião aos outros, porque o cristianismo depende de um nascer do Espírito Santo. É Deus que faz a obra no coração da pessoa e ela então se arrepende dos seus pecados e converte-se dos seus maus caminhos. Então aqui o problema começou a crescer justamente porque essa parte não existiu. Então até o quinto século diziam que as imagens não deveriam ser usadas na adoração. Os teólogos da época diziam que não deveriam. Você tem Agostinho, você tem outros teólogos ali que discutiram a respeito disso e que são categóricos em dizer que o cristianismo não precisa de imagens para a adoração. Porém, o povo comum começou a achar que as imagens os ajudavam e encorajavam em sua devoção pessoal. E existia um pessoal de imagens, um uso pessoal de imagens, que acabou contribuindo para incorporar o seu uso em muitas igrejas. Então, muitas pessoas têm os seus ícones já dentro de casa. Eu também falei a respeito de bispos, né, das igrejas, de clérigos das igrejas, que eles não tinham conhecimento escriturístico também. Então, isso tudo vai cooperando para que essas coisas entrassem dentro da igreja. E aqueles que apoiavam a veneração dos ícones ficaram conhecidos neste período da história como iconodulos ou iconófilos, servos da imagem, esse dulos, né? Servos da imagem, ou iconófilos, né? Pessoas amigos da imagem. E os que desejavam remover os ícones eram chamados de iconoclastas. Então, aquelas pessoas que não aceitam o uso de imagens dentro da igreja são iconoclastas. Aqueles que defendem o uso de imagens dentro da igreja são conhecidos como iconodulos ou iconófilos. Envolvimento político. Durante o 8º e o 9º século, as políticas oficiais oscilaram entre favorecer os iconoclastas ou favorecer os iconodulos e iconófilos. Durante este período, os imperadores Leão III e seu filho Constantino V foram ferrenhos, foram lutadores ali, combatendo as práticas destes iconodulos e iconófilos. Eles eram iconoclastas, Leão III e Constantino V. E eles não queriam, eles lutavam contra o uso de imagens. Então você tem ali 3 coisas importantes aqui para nós pararmos e avaliarmos até aqui. Primeiro, não existe evidência histórica até 500 de que a igreja utilizou-se de ídolos, de imagens. Até 500, nós temos diversos teólogos importantes da fé cristã que declararam que não era que nós não precisamos de imagens para a nossa adoração. E nós temos também aqui, no finalzinho, entre o século VIII e o século IX, imperadores que, comprometidos com a fé cristã, também defendiam que não deveria existir uso de imagens pela a igreja. Foi a viúva de Leão IV que convocou o Concílio de Nicéia em 817, que aprovou o uso de imagens tanto no culto corporativo quanto no culto pessoal.
Na sequência desse período de uso dos ícones, Leão V restabeleceu a iconoclastia. Então veja a disputa, né? A coisa firmou-se, caiu, firmou, essa oscilação constante com relação ao uso de imagens ou não uso de imagens. As políticas imperiais mudaram definitivamente no período de Teodora, que assumiu o controle da igreja em determinado período, que restaurou a prática da veneração às imagens em 843. Então, você tem uma mulher no comando da igreja, restaurando a prática e veneração às imagens em 843. As igrejas do Ocidente, a princípio, voltando um pouquinho aqui antes, algo que é muito importante se dizer, que algo que contribuiu muito para a prática da veneração às imagens foi porque monges apoiavam o uso de imagens. E para isso eles usaram um argumento dizendo que no Evangelho de Lucas, Lucas desenhou fez muitos desenhos para ilustrar o seu evangelho. Contudo, isso é mentira. Não existe evidência histórica alguma que comprove que Lucas deixou algum tipo de desenho ilustrando o seu evangelho. Então, nem existiu, nem existe hoje e nem existiu na época. Ninguém foi capaz de mostrar algum tipo desse desenho. Foi o que eles falaram, mas foi o argumento usado. E mais tarde descobriu-se que os monges, na época, esses mesmos monges que defenderam o uso de imagens, eles eram os próprios fabricantes de imagens para conseguir arrecadar fundos para o monastério. Então, percebe-se ali uma manipulação da verdade, né? O fake news histórico, mostrando, então, como que as imagens foram incorporadas à adoração pela igreja neste período. As igrejas do Ocidente, a princípio, e isso é muito interessante, não aceitaram o uso de imagens. A igreja do Ocidente é a parte da Europa, é aqui a parte, nossa parte do cristianismo. A parte oriental é que envolve, então, Constantinopla, que envolve Jerusalém, que envolve a parte oriental, a parte da Rússia, toda essa questão, todo esse lado, para lá da Europa, então são os orientais. Então as igrejas do Ocidente, a princípio, não aceitaram o uso de imagens e essa questão se tornou uma razão a mais para a separação entre Oriente e Ocidente. Ironicamente, né, a igreja ocidental eventualmente adotou a veneração de imagens. Então, ela se colocou contra quando a igreja oriental adotou e depois depois que ela se mais para frente ela vem a adotar também essa veneração às imagens. A igreja ocidental acabou chegando ao ponto de usar estátuas, ao passo que a igreja oriental utilizava apenas gravuras e quadros. Então, veja que interessante, né? Enquanto um era só visual desenho, o outro começou a usar imagens, esculpir imagens. Mas a igreja ocidental, no entanto, não insistia na utilização das imagens com a mesma ferocidade que a igreja do Oriente. Então, ela não era insistente com relação ao uso da imagem. Então, podemos ver aí questões já que foram dividindo a igreja, né? Muito mais acirrados com relação à idolatria, à adoração de imagens e outros menos. Concluindo, então, a nossa história, começamos a ver como foi que a grande controvérsia entre as duas principais, né, lá na história, quando a igreja, que era uma única igreja, se dividiu e o que estava por trás disso. Então, vimos como as controvérsias começaram a surgir na igreja. Muitos dos debates foram importantes para a preservação da igreja nas doutrinas bíblicas. Porém, muitas vezes não eram questões teológicas, mas a disputa de poder por parte dos líderes da igreja. E, infelizmente, né, por isso que é bom conhecermos a história.
isso acontece até hoje. E uma forma de nós estarmos olhando para o nosso coração, se muitas vezes nós estamos discutindo pelas verdades bíblicas ou se nós estamos querendo impor a nossa vontade, né, e ser mais uma questão de arrogância do que de humildade. Aprendemos com a história para que possamos estar sempre unidos em Jesus Cristo. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Eu tenho aprendido muito, tenho gostado muito de dar essas aulas de história da igreja. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até a próxima aula, se assim Deus permitir.